Olá, tudo bem? Aqui é o Rui da Kaplan, consultoria avançada e projetos. E hoje eu gostaria de compartilhar com vocês algumas ideias e conceitos para que você possa elaborar uma estratégia de planejamento para redução de custo e também eficiência operacional. Bom, o primeiro de tudo, para nós falarmos de custo, é nós entendermos nosso cenário de mercado, cenário econômico no Brasil. Nós estamos vindo de 2 anos de recessão, fortemente influenciado por questões políticas, vários setores sofreram e, e as coisas estão caminhando num ritmo muito lento ainda, na dependência da expectativa de melhorias por parte do governo, estabilidade. Então, na hora de pensar em estratégia, o primeiro ponto é pensar em mercado, é avaliar mercado, é avaliar variáveis, para que você possa compreender o seu setor, a influência do seu setor, e por isso que projetos de redução de custos são tão importantes, tá certo? O outro ponto é a avaliação do cenário internacional. Apesar de nós termos um mercado doméstico grande, obviamente estamos inseridos num contexto globalizado e o cenário internacional tem bastante influência no mercado nacional, até mesmo por conta de investimento estrangeiro direto que está presente no nosso mercado. Então, você entender a formação dos blocos, como as relações bilaterais dos países e a interação comercial e política entre eles acaba tendo uma influência no nosso mercado. Então, ter conhecimento e visibilidade de cenário econômico brasileiro e de cenário internacional em formação é muito importante para que você possa não apenas olhar para dentro do seu negócio, mas olhar para fora, tá certo? Então isso é muito importante. E nós estamos falando isso por quê? Porque nós temos desafios corporativos. As empresas estão inseridas em um cenário complexo, competitivo, com muita incerteza, onde é muito importante que as empresas realizem movimentos precisos, estratégicos e também no tempo certo. Porque não adianta você ter uma boa estratégia, um investimento ou um desinvestimento no tempo errado. Então, temporalidade é uma questão muito importante nos negócios. Isso quer dizer o seguinte, que o nível de eficiência que os mercados procuram, que exigem modelos de governança, estratégias corporativas, que também façam uso de metodologias sofisticadas e que, neste contexto, estejam inseridos profissionais com níveis e competências diferenciadas também. É por isso que nós estamos falando a respeito desse assunto. Muito bem, a coisa mais importante é o lucro, não é isso? O que você está procurando é uma forma de reduzir o custo para você se manter competitivo, para você aumentar o seu lucro. Então você tem as suas operações e você vai ter o seu lucro. Só que o seu lucro ele vem com outros componentes, né? Você tem, na tua operação você gera receitas. E o seu lucro é o que sobra quando abate os custos, as despesas e os impostos. Então essa imagem precisa estar fixada na sua mente. Você tem que pensar nessa imagem, que o seu lucro é apenas a fatia desse iceberg. Mas então, como nós vamos fazer para podermos aumentar o lucro em operações que são complexas e caras, em um negócio de alto nível, para que ele se torne sustentável? Nós precisamos de excelência. E aí nós vamos falar dessas 3 componentes, que é planejamento planejamento estratégico, orçamento empresarial e avaliação de desempenho. O planejamento estratégico é
a análise de cenário histórico e presente da tua empresa, para que você possa fazer projeção de futuro. E orçamento empresarial é o planejamento futuro dos custos, baseado no que você tem de custo presente e histórico. E tudo isso precisa de avaliação de desempenho. A controladoria estratégica das empresas, ela tem a função de cuidar desses três componentes. É ela que vai realizar planejamento estratégico, orçamento empresarial e também a avaliação de desempenho. Então, nós queremos construir uma estratégia, queremos planejar de forma que seja possível obter redução de custo e eficiência operacional. Isso é muito difícil, não é uma receita de bolo, mas isso precisa de conceitos e conhecimento específico, avançado e próprio a cada tipo de negócio, tá certo? Isso nos leva a estratégias funcionais. Essas estratégias funcionais são coisas específicas que nós vamos desenvolver no processo de otimização dos custos operacionais, que compreendem 3 fases. Primeira, prospecção e análise de cenário da empresa. Não tem como você pensar em futuro sem você analisar presente. Então você precisa fazer uma análise profunda e imparcial da sua empresa, para que você possa planejar futuro, para que você possa projetar um cenário mais favorável de acordo com os seus objetivos. O segundo ponto é criar uma proposta de valor. Redução drástica de custo requer criação de proposta de valor. Você não consegue criar uma proposta de valor satisfatória apenas cortando custo. Você precisa criar um sincronismo, uma sinergia e um grau de visibilidade das suas operações, de forma que essas reduções elas têm o objetivo de gerar valor. Por que você quer reduzir custos? Só para aumentar o lucro? Não. Você tem que procurar criar valor. Criar valor de que forma? Dizendo assim, olha, eu produzo o máximo com o mínimo. Eu tenho menos desperdício. Os meus contratos, eles são diferenciados, são justos em relação ao mercado. Eu tenho bastante vantagem competitiva nas minhas negociações. Eu tenho oportunidades de gerar mais negócio, mais lucro, mais dinheiro e melhorar a produção e os serviços, né? E a proposta de valor, ela, na sequência, você precisa dessa proposta de valor para que você possa elaborar um projeto específico, para que você possa também criar um portfólio estratégico de projetos, que nós vamos falar mais à frente, tá certo? Agora nós vamos falar de algumas áreas de oportunidades que podem ser desenvolvidas para que você consiga criar projetos estratégicos de custo. Primeiro é gestão de custo, gestão matricial de despesas. É necessário que a forma de operar, o modus operandi da empresa, ele seja avaliado e reestruturado. Isso quer dizer que gerenciamento matricial é uma estrutura de planejamento, apuração e acompanhamento que possa viabilizar, que seja tangível, que seja preciso as informações a respeito da alocação de custos. Ou seja, você fazer uma gestão matricial é você permitir a análise detalhada da alocação desses custos através do quê? Através do desmembramento das contas e subcontas contábeis, tá certo? Então, a organização dessas despesas através de contas e subcontas contábeis é o que permite depois você olhar cada uma daquelas contas e dizer, essa conta ela pode ser otimizada. Vamos entender a utilização dessa conta, desse recurso, desse dinheiro que está sendo gasto aqui.
E isso vai permitir que você dê um grande passo na otimização de custo. O segundo ponto é você mapear os processos. As pessoas certas, fazendo as coisas certas, nas funções adequadas, elas com certeza vão ser mais produtivas, você não vai ter desperdícios de tempo, hora extra, os trabalhos vão acontecer em prazos e custos que foram planejados. E para que você possa conseguir um cenário dessa forma, você precisa mapear as suas operações, os seus processos produtivos, sejam eles diretos e indiretos, e também avaliar os seus colaboradores se eles estão em posições adequadas, se a quantidade de pessoas também é própria para aquela atividade e se a determinada atividade é importante para a operação. Por quê? Porque existem muitas situações, você tem pessoas erradas nos locais errados, você tem uma má alocação de mão de obra, uma má gestão de mão de obra, onde você tem, às vezes, desperdício de hora, muito gasto com hora extra, onde você poderia ter uma otimização dos seus processos e você trabalhar de forma enxuta, sem hora extra. Você teriam pessoas específicas aproveitando suas competências, sendo mais produtivas. Então, esse tipo de análise, mapear os processos, é importante para que você consiga identificar onde você está sendo eficiente ou não dentro da sua operação. Planejamento orçamentário, que nós começamos a falar agora há pouco. Ele é uma etapa importante do planejamento estratégico porque é onde você realiza as diretrizes estabelecidas pela alta direção. A alta direção, ela define onde ela quer chegar, ela vai dizer quais são os objetivos da empresa. E esse planejamento ele vai permitir uma revisão da estrutura dos centros de custo, ou seja, permite você revisar a alocação de recursos, de dinheiro nas diversas atividades da empresa. Permite orçamento de mão de obra por centro de custo. Quanto que você vai gastar de mão de obra para cada centro de custo? Orçamento das despesas gerais. Isso também viabiliza você analisar como está sendo utilizados os recursos da empresa com as despesas. Então, essa destinação de verbas por cento de custo vai permitir que você realize um planejamento orçamentário. E é nesse momento que as decisões estratégicas para a otimização operacional, elas ocorrem, porque é onde você consegue avaliar minuciosamente e você pensar com a equipe, com a alta direção e você tomar decisões importantes. Que decisões importantes são essas? Como, por exemplo, criar um portfólio de projetos. É nesse momento que entra efetivamente projetos de redução de custo. É onde você tem um greenfield, você tem um campo de oportunidades para otimizar as suas operações de forma satisfatória. E a implementação dessa demanda, ela pode ocorrer de forma específica. Isso também permite que projetos estratégicos eles assumam uma amplitude mais abrangente. Ou seja, você pode criar um projeto específico ou múltiplos projetos. E tudo isso sem perder aquele conceito que nós falamos agora há pouco de proposta de valor. Proposta de valor tem que ter resultado tangível, ou seja, todos os projetos eles têm que ter uma proposta de valor e resultado financeiro tangível que possa ser contabilizado. Então essa é a ideia de você criar um portfólio de projetos. Então, só recapitulando aqui, nós falamos de 4 áreas de oportunidade. A primeira é quanto à gestão dos centros de custo, que é a gestão matricial. A segunda, o mapeamento dos processos, que em algum momento você precisa padronizar esses processos. Você vai otimizá-lo, melhorá-lo, para que você possa padronizá-lo.
Depois você tem o planejamento orçamentário, que é onde você consegue avaliar praticamente tudo da empresa, e aonde você chega no ponto de mudança da empresa, que é quando você começa efetivamente a desenvolver portfólio de projetos. Agora, nós vamos falar a respeito de algumas ações estruturadas, algumas dicas, ideias importantes. Preste atenção nesse tópico sobre essas ações estruturadas, que é onde você tem algumas áreas de oportunidade que você pode estar implementando na sua empresa, e são essas as dicas que vão permitir as reduções de custo. A primeira é a otimização dos custos operacionais, do qual nós já falamos, que envolve aquelas 4 áreas que nós falamos. Segundo ponto, nós aprofundamos um pouco com relação à gestão financeira e requer a avaliação e reestruturação do endividamento da empresa. Quando nós falamos de administração de capital, falamos de fluxo de caixa, de receitas, despesas, impostos, pagamentos, lucro. Nós chegamos nesse ponto de grau de endividamento da empresa. Às vezes o fluxo de caixa, as empresas vivem de fluxo de caixa, vivem de giro, né? Não tem dinheiro em caixa, vive do giro, né? Não tem margem de lucro, não tem, né? Caixa é uma coisa importante. E reestruturar endividamento, trabalhar prazos, negociar dívidas, é um passo importante. Às vezes tem empresa que paga muita multa por causa de atraso, às vezes requer você consegue economizar dinheiro simplesmente deixando de pagar as multas. Então isso requer planejamento, acompanhamento, análise de contratos. Isso é um ponto muito forte, porque a empresa essencialmente ela vai trabalhar nas duas extremidades, com fornecedores e com os clientes. E ela é o meio de campo onde faz acontecer. E então ela tem um ponto de oportunidade, nesse caso especificamente com relação a contratos com fornecedores. Revisão de contratos é um ponto importante onde você consegue muitos benefícios renegociando contratos em relação a prazo, em relação a valor, em relação à qualidade. Então isso é muito importante. Análise de investimentos. Esse é um ponto importante porque os investimentos eles precisam ser adequadamente avaliados. Isso requer metodologia adequada, requer conhecimento de gestão de projetos, requer conhecimento financeiro, requer conhecimento das operações, e a análise de investimento ela precisa ser feita por meio de múltiplos critérios. Ela não pode ser simplesmente política, corporativamente falando, porque é um projeto interessante para o diretor, porque tal área quer esse projeto porque faz parte dos seus resultados. Essas análises elas precisam ser imparciais, elas precisam ser técnicas. Então esse é um ponto importante, avaliar esses investimentos. Que valor para a empresa, que valor agregado esse projeto está trazendo? Que valor financeiro, que valor para a marca, que valor para as operações, que valor para os clientes esse investimento? Quais são os riscos, que nós vamos falar um pouco mais. Analisar os processos. Nós falamos de mapear os processos. Analisar os processos é pegar aqueles pontos que foram mapeados e detalhar e analisar esses processos com o objetivo de melhorá-lo e posteriormente padronizá-lo. Classificar os riscos da empresa. Tem muita empresa que a classificação de risco dela tá se ela vende e se sobra dinheiro, mas ela não contabiliza riscos operacionais. E é muito importante analisar riscos operacionais, compreender a tua operação, quais são os principais riscos, quais são as contingências, os planos de ação. Os riscos financeiros. Nós falamos de investimento, de contrato, de fluxo de caixa, dinheiro entrando, dinheiro saindo. Então você precisa avaliar os riscos financeiros. Com relação ao mercado, é importante analisar o mercado, porque como nós falamos no início, com relação da visibilidade, para que você possa fazer composição de cenário.
Então, a análise, os riscos de mercado são importantes. E aqui nós temos dois sentidos para risco de mercado. Tem o mercado financeiro, mas também tem o risco de mercado com relação à interação, né, de compra e venda. Terceirização, outsourcing é muito importante, não é uma coisa nova, mas agora isso foi um pouco flexibilizado recentemente. A questão legal sempre era um problema, né, na hora de terceirizar, a questão da qualidade, mas agora parece que com essas mudanças recentes na legislação, surgiram melhores oportunidades e se tornou uma boa oportunidade de reduzir custo através de terceirização. Qualificação de fornecedores. Esse é um ponto-chave que está relacionado com a análise de contratos, porque os fornecedores eles são tão estratégicos quanto os clientes. Porque se você não tem cliente, a tua empresa não funciona. Se você também não tem fornecedor, a tua empresa também não vai funcionar. Então você precisa qualificar esses fornecedores. Esses fornecedores, eles não podem ser tratados de qualquer forma. Precisa haver uma parceria sóbria, idônea, imparcial, inteligente, de forma que você tenha fornecedores de qualidade, fornecedores de alto nível. Então você precisa classificar esses fornecedores. Você precisa negociar, estar em constante contato, dando trocas de feedback. É muito importante para aperfeiçoar os serviços e produtos que são adquiridos pelas empresas fornecedoras. Reduzir custos através de investimentos. Temos alguns exemplos aqui. Um deles, por exemplo, através de ERP, né? O processo de gestão é importante. Nós falamos de mapeamento de processo, de eficiência operacional, de tempo gasto em operações, e muitas vezes tem empresas que têm um processo de gestão que não pode se chamar de gestão, porque ele não tem ferramentas, não tem indicadores, ele não tem relatórios, ele não tem histórico. E hoje já é muito possível, já é barato você ter ferramentas de ponta que te gera dados atualizados, histórico, gráficos, indicadores, relatórios, tudo de forma automática, em alguns casos de forma autônoma, através de bancos de dados, que são alimentados de diversas etapas e pontos das suas operações. Então, Business Intelligence também é um investimento que pode reduzir custo, muito. Né? E hoje isso barateou muito. Uso de novas tecnologias, melhorias de produção. Tem empresa que reclama que não consegue melhorar o lucro, mas o custo operacional dela é alto porque o modus operandi dela é ultrapassado, a tecnologia dela é ultrapassada e ela não se atualiza. Né? O que ela gasta de manutenção, ela podia comprar uma máquina nova, de ponta. Então é importante realizar melhorias contínuas com o objetivo de se atualizar, se tornar competitivo, ter mais qualidade e melhorar custo. Aquisições, né? As fusões e aquisições também é uma forma muito estratégica de você, é uma ação estruturada que muitas empresas utilizam. Ela tem requisitos um pouco mais complexos, mais específicos e requer análise de particularidades de mercado, de participação de mercado, detalhes com relação às operações, à gestão. Existe a necessidade de uma adequação, mas é muito importante e também é uma possibilidade. Os centros de serviço compartilhado, que é quando você tem unidades prestadoras de serviço em diversas unidades de negócio de uma mesma empresa, existe a possibilidade de fazer uma junção dessas unidades prestadoras de serviço e criar um único centro compartilhado, onde uma única unidade matriz ela atende todas as divisões da empresa. Isso é muito usado em RH, em TI e em várias outras áreas. Reestruturação do portfólio de serviços e produtos.
Isso também pode ajudar na redução de custo, porque às vezes você tem um produto que ele é caro e o retorno que você tem nele é inferior a outros. E isso tem a ver com a demanda, com a escala, com o preço, com o volume de negócio. É uma análise importante, mas possibilita você fazer alterações no teu modelo de negócio. Às vezes você tem um produto que o mercado não quer esse produto. E às vezes o mercado quer um produto que faz parte da tua área e você não oferta esse produto. Então esse ajuste de mercado é importante. E isso não apenas para o que o mercado está pedindo, mas você pode empurrar o mercado. Você pode trazer inovação para o mercado. Todo produto, não existe mais só a venda de produto, todo produto ele vem junto com o serviço, porque tem o atendimento, tem o pós-venda. Então a reestruturação do portfólio de produtos e serviços é extremamente estratégico para quem quer ter um diferencial. Estratégias de branding, isso é importantíssimo porque você está operando numa unidade de negócio, está vendendo alguma coisa para alguém, então você vende a sua marca, você vende o que você é. Então você precisa ter estratégias específicas para a sua marca, tá certo? Isso é muito importante. Oferta pública de ações, IPO. Isso também muitas empresas que surgem do dia para a noite, no caso das startups, elas do dia para a noite surgem, crescem, conseguem aportes extremamente grandes de dinheiro, de investimento, através da oferta pública. Isso tem regulamentação específica, tem diretrizes específicas para isso. Joint Venture, isso também é uma modalidade que ela é muito interessante também, né? O mais conhecido são os consórcios, né? Mas existem as joint ventures, são as junções de negócio, que é diferente de uma fusão, de se tornar uma empresa só. São duas empresas trabalhando junto. Isso também pode trazer oportunidades interessantes. Internacionalização. Isto é fantástico, porque ainda que a empresa, o core business dela seja o mercado nacional, existem muitas oportunidades no mercado internacional. E internacionalização, obviamente, é um tema bastante complexo, mas o processo de internacionalização ele é muito estratégico porque ele permite ampliar a sua carteira de vendas e também permite que você tenha um destino para as sobras de produção. Mas existem vários outros critérios e modalidades e motivações que levam ao processo de internacionalização. Downsizing, assim como nós falamos de crescimento orgânico das empresas, ela ampliar, expandir, se tornar mais robusta, também tem o processo de downsizing, que é você enxugar a sua estrutura. Como nós falamos de analisar cenários, mapear processos, existem situações que a estrutura é muito grande, você precisa enxugar isso. E é onde você consegue, talvez, uma redução brutal aí. Planejamento tributário também é um ponto interessante, porque permite que você, como é uma composição importante dos custos à questão tributária, e a legislação brasileira é muito complexa, então o planejamento tributário, dependendo do seu regime tributário, é muito importante, como no próximo caso, o item 17, no caso da recuperação de crédito através de impostos. Então você pode reduzir custo através de planejamento tributário, recuperação de créditos, crédito de ICMS, o mais popular, e tem vários outros tipos de modalidades que você consegue também otimizar a questão tributária. Recuperação de judicial, agora com a crise, também se tornou bastante popular. São medidas judiciais que permitem reorganizar a empresa. Recapitalização, nós falamos de reestruturação de endividamento, e recapitalização também tem não é a mesma coisa, mas está um pouco relacionado. Vamos dizer assim, é o processo inverso, né? Também é uma modalidade interessante
e implantação de escritórios de gerenciamento de projeto. Às vezes depende do tamanho da empresa. Tem muitas empresas que criam escritórios para gerenciar os projetos. Isso é um ponto muito estratégico, e um escritório de gerenciamento de projeto, com metodologias de gerenciamento de projeto, ele pode ter as mais diversas modalidades e formas. Por quê? Porque o escritório de gerenciamento de projetos, ele pode ser criado para um projeto, para gerenciar um projeto, ele pode ser criado para gerenciar um setor, ou ele pode ser criado para gerenciar todos os projetos estratégicos da empresa. E ele pode estar em níveis diferentes. E tem algumas particularidades dos escritórios de gerenciamento de projeto que é ter respaldo da alta direção. Muitas vezes se cria lá uma equipe de projeto para realizar melhoria, reduzir custo, inovar, mas é um grupo isolado que não tem apoio das outras áreas, cada um cuida do seu trabalho. Então, gerenciamento de projeto tem que ser estratégico, tem que ter apoio da alta direção para que realmente ele tenha a liberdade, os recursos e a devida importância do qual ele serve, né? Obviamente, o escritório ele pode ser dimensionado com uma equipe grande, com uma equipe, ou ele pode ser apenas uma pessoa que cuida de diversos projetos, ou duas pessoas, de acordo com a aplicação e a particularidade que nós falamos. Veja que aqui nós falamos várias ações estruturadas, áreas que você pode trabalhar para reduzir custo, para ter eficiência operacional. São muitas informações, são coisas de ponta, de primeira, e você pode aplicar várias dessas ideias e dessas metodologias no seu negócio. Tá legal? Eu espero que esse material ele seja útil para os seus negócios e que você consiga, através dessas dicas, criar projetos estratégicos. Nós temos o nosso site, os nossos contatos, e se precisar de alguma ajuda, entre em contato. Legal? Sucesso, um forte abraço e até logo.